Olá, estou fazendo um trabalho de estágio supervisionado 3, onde a meta é fazer um cartaz que chame a atenção do aluno. Qual é a minha pegada para tentar atrair a atenção do aluno? Uma coisa muito comum atualmente são os jogos, sejam jogos de tabuleiro, sejam jogos online, e neles as estatísticas são muito presentes. Você precisa fazer algum tipo de conta para melhorar seu desempenho dentro do jogo. E o que eu estou trazendo aqui é algumas estatísticas de um jogo em específico, que é o Magic the Gathering. Ele é um jogo com 12 milhões de jogadores, onde já foi traduzido em mais de 11 línguas, e ele é basicamente um jogo de carta. O formato que eu vou trabalhar aqui é o Commander, que é o formato mais jogado desse jogo em específico. É um formato que usa um baralho de 100 cartas. Eu imprimi aqui a lista de um baralho em específico que é jogado atualmente. Não ficou muito claro, mas a lista vai estar presente no link da descrição do vídeo. E o que trabalha esse deck aqui, né? Como é que eu chamaria a atenção do aluno para querer compreender um pouco mais sobre leitura de gráfico? Existe uma ferramenta online chamada Moxfield, que é um site onde você coloca a lista dele, e colocando a lista do baralho, o Moxfield ele vai aparecer uma série de informações e gráficos onde você vai ter que compreender um pouquinho mais das interpretações para conseguir extrair informação para você jogar um pouco melhor. A minha ideia é fazer com que o aluno, pelo menos uma fatia da sala, compreenda que, ao entender a análise de gráficos, ele possa ser capaz de melhorar seu desempenho em jogo. Nenhum absurdo, já que uma grande fatia dos jovens e adolescentes jogam constantemente. Outros jogos têm sites que recolhem o que chamam de metagame. O que é metagame? É os tipos de baralhos que são mais jogados, o tipo de heróis que são mais utilizados, e todas as análises são feitas com gráficos e informações estatísticas. Então, fazer o aluno compreender que o entretenimento dele pode ser melhorado com a compreensão desse tipo de conteúdo faz com que o aluno tenha um maior interesse. Eu estou trazendo o conteúdo para a realidade do aluno. Uma tática até então bastante mencionada por Paulo Freire. Mas o que temos aqui? O principal recurso desse tipo de jogo é a geração de mana. São cartas específicas chamadas terrenos e algumas outras cartas, mas em base a principal fonte é terreno, onde você gera mana para conseguir castar as suas mágicas. Mas, como é o próprio jogador que constrói o baralho, ele tem que saber quantos terrenos, quantas mágicas, quantas criaturas ele tem que colocar e saber equilibrar isso devidamente. O devido equilíbrio não é tão fácil de ser atingido. E uma das formas de se fazer isso, que é a mais comum, é fazer o cálculo de custo de mana convertido e depois observar a porcentagem em relação a cada cor que você tem no seu deck. Você pode ter até 5 cores diferentes. Esse deck aqui tem somente 3, que é o azul, o preto e o vermelho. Vamos falar aqui desse gráfico de vertical aqui. Nesse gráfico vertical, ele é CMC. O que é CMC? Custo de mana convertido. Ele olhou todas as mágicas que tem e viu qual é a quantidade de mana necessária para ser conjurada. Aqui na vertical tem a quantidade das mágicas e na horizontal o custo em si, o valor de mana. Tem por volta de 7 mágicas custo 0, por volta de 28, 29 mágicas custo 1, 20 mágicas custo 2, mais 9 mágicas custo 3, 4 mágicas custo 4, 2 mágicas custo 5, uma custo 6 e uma custo 7. Nessa análise aqui,
dá para ver que estatisticamente a moda é 1 e a média gira em torno de 1 e 2, já que 1 e 2 constituem quase 60% do deck. 50%, mas somando as custo zero também, chega a aproximar 60% do deck. Com as custo 3, reunindo as mágicas de custo 0, 1, 2 e 3, é basicamente quase toda a sua pool, todas as possibilidades de carta. Com essa análise aqui, dá para ver que o deck ele gira em torno principalmente de mágicas custo 1 e custo 2, onde, trabalhando com essas mágicas aqui, você consegue desenvolver melhor seu plano de jogo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tendo 2 manas, você conseguindo gerar 2 desse recurso, você já consegue fazer a maior parte do seu baralho. Você tendo até 3 manas, você consegue desenvolver seu plano de jogo. As outras mágicas, elas são feitas mais de forma trapaceada com outras cartas, outros efeitos. Então, você vai ter que ter consciência de que você quer comprar até 3 terrenos. 5 no máximo, você não vai querer muito mais terrenos do que isso. Então, você vai fazer o cálculo da sua curva de mana, a quantidade de terreno proporcional a isso. Ou seja, se você quer até 3 terrenos, você quer que estatisticamente, quando você comprar sua mão de 7 cartas iniciais, que o jogo começa comprando 7 cartas, nessas 7 cartas você vai ter de 2 a 3 terrenos. De 2 a 3 terrenos, dá por volta ali de 40 e poucos por cento. Não vão ser exatamente fechados, porque existe uma variação que aceita. Ou seja, vamos fechar a estatística padrão. Com essa curva de mana sendo em 2, se você tiver 1/3 do seu deck como terrenos, das 7 manas que você vai ter, você já vai comprar 2 ponto alguma coisa em terrenos, 2.3 manas em terreno, estatisticamente em terrenos. Isso já é o suficiente para você conseguir jogar. Então, você conseguindo interpretar esse gráfico, você já vai saber quantos terrenos você precisa pôr no seu deck. A outra observação é as proporções entre as cartas que têm custo de mana. Observe que essas estatísticas aqui é em relação ao deck e as cartas que têm custo de mana. Existem algumas que estão de graça, então por isso que elas não estão presentes aqui. 41% é azul, 23% é preto, 20% é vermelho e 24% é incolor. O que é incolor? Qualquer mana serve, qualquer cor serve. Ou seja, você precisa ter fontes dessas 3 manas em específico, de forma que nesses 33 terrenos que você vai estabelecer, 41% deles seja capaz de gerar mana azul, 23% deles seja capaz de gerar mana preta, 20% deles seja capaz de gerar mana vermelha e os outros 24% não são especificados, então eles não contam na hora da tabela, entendeu? Então, nesse tipo de análise aqui, você precisa constituir, compreender, tanto que tem gráficos menores aqui, eu acho que no vídeo não deve dar para visualizar, que estabelece as cores em relação ao custo de mana, então faz uma relação desse gráfico vertical com a porcentagem. Você tendo noção disso, você vai estabelecer uma relação de conjunto, porque existem terrenos que podem gerar 2 manas, existem terrenos que podem gerar 3 manas, existem terrenos que podem gerar até 5 manas diferentes. Então, você estabelecendo uma relação de inclusão e exclusão, você consegue estabelecer o equilíbrio perfeito entre a quantidade de mana necessária para conseguir conjurar todas as mágicas do seu deck. Com isso, você sentando e gastando uma tarde de continhas e comparação, você consegue calcular de forma mais precisa a otimização do seu deck. Coisa que pode prender a atenção do aluno, já que
muitos alunos, principalmente jovens, têm interesse nesse jogo. A faixa etária e classificativa desse jogo alcança os adolescentes. Bom, foi uma explicação rápida do meu cartaz da motivação de eu ter escolhido esse assunto. Muito obrigado por assistir esse vídeo.